Concedo então a palavra ao senhor Guilherme Henrique Martins Santos, que é conselheiro da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABECOM, ao prazo de 10 minutos. A palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado Lucas Ramos, a todos os demais presentes, aos colegas que me antecederam, a Adriana, o Igor, ao Jorge, todos que brilhantemente expuseram um pouco da realidade do nosso setor. Bom, meu objetivo aqui enquanto representante da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico é poder ambientar também um pouco vocês sobre os números, né, da nossa realidade, da realidade do e-commerce. Esses números foram muito bem explorados pelos meus colegas. Então, a gente está falando de um mercado que hoje movimenta 10% do varejo nacional e que cresce sistematicamente mais de 10% ao ano. Um estudo da ABECOM estima que em 2027 esse faturamento só relacionado às vendas no ambiente do comércio eletrônico tende a subir ainda mais para um valor de 273 bilhões de reais ao ano. Muito bem, aproveitando aqui a pauta que se propôs, né, a pauta fiscal, ela parece muito importante para o e-commerce, junto com a logística, eu diria que é um dos pontos mais sensíveis, delicados e desafiadores da realidade do comércio eletrônico. E como não poderia deixar de ser, né, a gente tem ainda uma legislação tributária que não é exatamente conhecida por ser simples, né, e as novas relações comerciais decorrentes da inovação tecnológica, e o e-commerce está abarcado nisso, obviamente acaba experimentando desafios bastante próprios nesse sentido. Bom, eu trouxe um primeiro tema aqui que me levará, né, ao tema que meus colegas muito bem exploraram, que é a responsabilização solidária dos marketplaces, e aqui eu estou falando em ambiente nacional, pelo ICMS devido pelos sellers, né, a gente costuma falar dos vendedores ali que estão plugados nas plataformas. Isso até fazendo aqui um passinho atrás, né? A ABECOM é uma associação com mais de 9 mil associados, tem mais de 11 anos de existência, e eu falo sem medo de errar que essa realidade da ABECOM reflete a realidade do comércio eletrônico nacional. Mais de 95% desses 9 mil associados, eles são formados por pequenas empresas, micro ou pequenas empresas. Aquele empresário individual que se pluga no marketplace e consegue, através disso, ganhar atração para desenvolver um negócio. Aquele empresário individual que, se tivesse que cumprir com obrigações acessórias como uma empresa do lucro real, presumido, recolher ICMS nos moldes ordinários, certamente não teria condições técnicas de fazê-lo. Bom, uma tendência recente, isso é um movimento até global, né, mas veio para o Brasil, começou no Rio de Janeiro, estados como Bahia, Mato Grosso, Ceará também adotaram regulamentações semelhantes, é essa responsabilização em caráter solidário pelo pagamento do imposto do seller. Essa ideia em termos de justiça, né, ela pode ser questionável, mas me parece uma ferramenta, sim, de certo modo, eficiente, tá? Você atribui àquele grande player a responsabilidade, né, pelo compliance do pequeno. Então, geralmente, quando esse pequeno não emite a nota fiscal, por exemplo, geralmente o marketplace é responsabilizado de forma solidária pelo pagamento do imposto. A minha crítica aqui ela é de ordem formal, né, porque essa responsabilização geralmente é feita via lei local ordinária, e, na minha concepção, uma lei complementar, uma lei federal, ela, primeiro, traria muito mais segurança jurídica, não traria discussões em relação a formalidades, se eu estou falando de interesse comum, se eu não estou. Isso começa a suscitar ainda mais litigiosidade, né? Os números de sonegação, eles impressionam, mas quando a gente pensa nos números de contencioso tributário no Brasil, que é 75% do PIB, na ordem de 5 trilhões de reais, são ainda mais assustadores, né? Eu entendo que uma lei complementar regulamentando o tema em todo o território nacional traria previsibilidade, mitigaria
essas discussões sobre formalidade, sobre norma adequada ou não para se regulamentar, e teria o condão também de unificar o tratamento em todo o território nacional. Partindo para o segundo tema, e parece ser o tema mais espinhoso, né, do momento no comércio eletrônico, ganhou muita relevância nos últimos meses, a isenção prevista para importações por pessoa física, de pessoa física, ao limite de $50. A gente não está falando de algo novo, apesar de o assunto ter se tornado bastante intenso, né, os debates sobre o assunto terem se tornado bastante intensos nos últimos meses, a gente está falando de um decreto-lei de 1980 que já estabelecia a possibilidade de se isentar até o limite de $100. Houve uma alteração posterior, é fato, sobre esse valor, mas a gente está falando de uma norma aí bastante antiga. Essa norma foi posteriormente regulamentada pela Portaria 156, tá, na década de 90, se a minha memória não me trai, em 99, que além de ter limitado esse valor a $50, acabou restringindo essas operações a operações entre pessoas físicas, né? E o que existe aqui em relação ao de minimis, né, não é exatamente algo que destoe em relação a outros países, tá, do mundo. Falando aqui alguns exemplos apenas, na Austrália, o valor do de minimis, a isenção para essa modalidade de importação, é de $1.000 australianos. No Canadá, a gente está falando de $40 canadenses. Na zona do euro, geralmente existe uma isenção de €150. No México, por exemplo, uma isenção de $1.000 americanos. Então, isentar essa modalidade de operação não é, por si, o problema. Até porque isso foi projetado e deveria ser algo absolutamente residual. O problema é o mau uso da ferramenta, de uma forma intencional, por parte de alguns sellers, e a nossa impossibilidade de controlar o mau uso da ferramenta. E a solução que vem se propondo aqui, e eu tenho ressalvas particulares em relação a isso, já que não somos capazes de dizer o que é abaixo, o que é acima de $50, o que é pessoa física, o que não é, vamos acabar com essa isenção de uma vez por todas. Isso não está alinhado aos parâmetros, tá, globais, não é o que os demais países fazem. E aqui, puxando um pouco da solução que eu trouxe no tema anterior, seria absolutamente razoável, na minha concepção, trazer esse compliance à plataforma, ao marketplace, a que geralmente esses sellers estão plugados, ainda que no âmbito internacional, firmando-se acordos, parcerias bilaterais, inclusive entre os países de onde esses sellers geralmente estão alocados. Talvez fosse uma forma de se mitigar esses impactos sem lesar o consumidor, porque é uma ponta e é um prisma que nós precisamos também observar. Por que o consumidor ele vem achando tão atrativo a compra de produtos estrangeiros pela internet? Porque, obviamente, existe um valor menor, existe uma diversidade interessante, existe um custo de frete que acaba sendo também interessante. Até poucos anos isso não era uma realidade. Um último ponto, né, a gente fala muito em tratamento isonômico, e a isonomia ela é muito bem-vinda nessa situação. O ponto é definirmos o que é isonomia. Se a gente pensar, a par da evasão fiscal que certamente existe, deve ser combatida nessa situação, quando a gente pensa em importações realizadas por pessoas físicas, essas importações elas estão sujeitas ao tal do RTS, ao regime de tributação simplificada, que estabelece uma alíquota única de 60% para essas importações. Se eu importar uma geladeira, por exemplo, eu fatalmente vou pagar mais do que o dobro do preço normal, além do frete, eu certamente vou ter um grande desestímulo para trazer esse produto de fora do território nacional para cá. Então, quando a gente pensa em isonomia, a gente precisa pensar também nas causas dessa informalidade ou ilegalidade, como se classificou, né, um dos meus colegas que me antecederam, se essas causas elas decorrem tão somente desses agentes estrangeiros
ou se o próprio sistema, tal qual posto, ele estimula exatamente esse tipo de comportamento, porquanto estabelece uma alíquota muito superior à local, e nesse aspecto há também uma quebra de isonomia, porque se eu pago uma média de 30% de imposto por uma mercadoria local, por que eu tenho que pagar 60%? É uma questão de proteção alfandegária? Ok, isso faz sentido, mas faz sentido dentro de um determinado contexto. Então, talvez calibrar e equalizar também a alíquota possa ser uma ferramenta, além, obviamente, do aprimoramento de mecanismos de fiscalização, inclusive trazendo esses grandes players para o nosso lado para que possam efetivamente contribuir, tá, com essa fiscalização, com essa guarda. E só encerrando a minha fala, né, eu entendo que muito do que a gente discute, eu poderia trazer outros 10 temas espinhosos relacionados à tributação do comércio eletrônico, questões relativas à DIFAL, questões relativas a omnichannel, questões relativas à cessão de direito de uso no ambiente, no contexto internacional. Até um ponto curioso, a gente hoje se preocupa muito com os produtos físicos, mas existe um sem número de produtos não físicos, serviços de uma forma geral, inclusive essas próprias plataformas que exploram essas atividades e que passa meio ao largo, né, essa ausência de isonomia no tratamento entre elas. Mas eu tenho para mim que a reforma tributária ela pode dar conta de resolver uma boa parte desses problemas, se não todos eles, né? O relatório que foi soltado há 2 semanas pelo Grupo Especial da Câmara dos Deputados em relação à reforma tributária é muito louvável. Eu li as 92 páginas, há muito conteúdo relevante, importante, atual ali. Eu concordo com a maior parte, eu tenho ressalvas em relação ainda ao abandono quase que total da seletividade, e tenho ressalvas também em relação ao período de convivência entre os dois sistemas. A gente coloca muita esperança na reforma tributária como um fator de impulso ali, catapultar o nosso PIB em 5%, mas quando isso? Quando os dois sistemas estiverem convivendo? Certamente não, porque antes de ir para o céu tributário, a gente deve passar pelo purgatório. Mas eu acho que o relatório ele foi muito bom, muito positivo, ele se aproximou, né, aproximou também muito a PEC 45 da 110, e, na minha modesta opinião, na opinião da ABCOM, muitos desses temas eles deixariam de ser um problema para o comércio eletrônico. A tributação de bases universais com base no destino daria conta, chegou aqui, pagou IBS, não importa de onde veio, caso a reforma tributária venha efetivamente ser aprovada. Sei que eu extrapolei um pouco do tempo, agradeço pelo tempo de Vossas Excelências. Muito obrigado, Guilherme. Eu acho que é importante esse debate. Quero registrar aqui presenças do deputado